com vocês? Na noite dessa quarta-feira, o Flamengo foi a Belo Horizonte, Arena MRV, e saiu vencedor. 1-0 em cima do Atlético Mineiro, mas nos pênaltis deu galo. 4-3, o Flamengo desperdiçou duas cobranças e cai nas oitavas da Copa do Brasil. Antes de falar sobre esse jogaço, eu preciso lembrar você que já está disponível o Clube de Membros aqui do Covil Rubro Negro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem o primeiro nível de vantagens. Tem mais dois para você escolher, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês, cada um com o seu nível de vantagens exclusivo. Tem, por exemplo, um grupo de WhatsApp onde você fica sabendo primeiro as informações do Mengão, a escalação sai primeiro lá e pode trocar ideia com usuários espalhados pelo planeta Terra. Tem também emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do Covil, um selinho que mostra quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, chegando aí aos 9.000 inscritos. Não perde tempo, tem muito mais vantagens para você. Vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver. Clica já no Seja Membro, escolhe aquele plano que cabe melhor no seu bolso e venha fazer parte dessa família. É isso, meus amigos, fim de história para o Rubro Negro nas oitavas da Copa do Brasil, com muitos desfalques, é bem verdade, né? O Felipe Luiz sofreu algumas críticas por ter poupado o Bruno Henrique e Luiz Araújo, mas aí controle de carga, né? Eles não tinham lesão. Lesionados mesmo estavam Danilo, Pulgar, Michael, ficou no Rio de Janeiro também, né? Assim como o De La Cruz, que é um mistério quando é que vai voltar. Com essa lista inteira de desfalques, o Flamengo foi para Belo Horizonte com a missão pura e simples: vencer, vencer, vencer. Não tinha outra alternativa, tinha que vencer o Galo para ter alguma chance de continuar na Copa do Brasil. Foi lá e cumpriu o objetivo, né? Mas não foi o suficiente, deveria ter vencido por 2 ou mais ainda no tempo normal para não depender dos pênaltis. Entramos em campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Jorginho, Everton Araújo e Plata no meio campo. E aí lá na frente, pelo lado direito o Alacian, pelo lado esquerdo o Everton, o Cebolinha e o Pedro. Com essa formação, né, o Arrascaeta começando no banco, digamos que ela no papel seria um 4-3-3, mas em alguns momentos foi um 4-2-4, porque o Plata, digamos que ele é o favorito para ocupar, sem Luiz Araújo, sem Arrascaeta, ele é o favorito para ocupar a posição da armação. Mas com um time pesado como é o do Atlético Mineiro, um time que costuma sair com 3 zagueiros, o Felipe Luiz optou por essa formação para, em dado momento, ficar ali só Jorginho e Everton Araújo marcando e o resto 2 atacantes mais ali no meio da área e 2 pontas, né? Um 4-2-4. Bom, como eu disse, o Galo mudou a sua escalação, né? A gente esperava que viesse com 3 zagueiros, mas não. Voltou o Arana para a lateral esquerda e o Renzo Saravia foi barrado, ele que é lateral direito de origem, mas estava atuando como terceiro zagueiro. O Galo veio com 4-3-3, que me surpreendeu assim, porque eles jogavam muito melhor, né, com 3 zagueiros. Foi um amasso completo no primeiro tempo. O Flamengo pressionou muito desde o primeiro minuto, obviamente, né, precisando do resultado. Com o estado de lotado contra si, gramado sintético, todos os fatores que nos colocavam contra a parede, o Flamengo foi lá e se impôs desde o primeiro minuto. Teve grandes oportunidades, chutou bola no travessão e conseguiu tirar o 0 do placar com 20 minutos. O Plata, olha aí, servindo o Everton Cebolinha pelo meio, ele conseguiu ali rabiscar dentro da área do Galo e mandou para o fundo da rede o gol da partida, né? O Flamengo muito melhor no primeiro tempo, o Galo todo encolhido, perdido, atordoado. Se o Flamengo apertasse um pouquinho mais, dava para conseguir um segundo gol ainda no primeiro tempo, né? Não foi possível. Tomou conta do meio campo, tanto até que o Flamengo conseguiu botar o Jorginho dentro da área para atuar como homem surpresa, né? Como é que você fura uma retranca tão pesada quanto a do Galo? Simples, com toques rápidos e jogada para surpreender mesmo, né? Tentando pegar sempre desprevenido a defesa adversária. O Flamengo até conseguiu algumas vezes isso no primeiro tempo, mas não o suficiente para dar números mais elásticos na partida. E para variar, lá na frente eles não estavam conseguindo se virar. A bola não chegava no Hulk, no Rony e no Tomás Coelho, ou seja, o Flamengo tinha totais condições de abrir um placar mais elástico no primeiro tempo. Intervalo chegou, o Galo fez mudança, né? O digníssimo treinador da equipe do Atlético Mineiro fez mudanças
e colocou o terceiro zagueiro. Deu uma melhorada no time, né? Como eu disse, eu não esperava vir com apenas 2 zagueiros. No segundo tempo eles deram uma melhorada e o Flamengo foi caindo aos poucos de produção. À medida que o Galo melhorava, o Flamengo parecia mais cansado, parecia que estava faltando perna e não estava conseguindo acompanhar o ímpeto do Galo em tentar conseguir um empate que àquela altura já liquidaria a fatura ainda no tempo normal. O Felipe fez mudanças, aos 12 do segundo tempo ele tira o Everton Cebolinha para a entrada do Samuel Lino, então uma troca simples ali na ponta esquerda. Tem uma grande mudança aos 19, quando ele tira o Plata e o Pedro para as entradas do Saul e do Arrascaeta, ou seja, de um 4-2-3-1, que poderia virar um 4-2-4, o Flamengo passa a atuar num 4-4-2, né? Apenas com o Alacian e também com o Samuel Lino atacando, 2 atacantes soltos, né? Não necessariamente nas pontas, sem um centroavante fixo. Um esquema que me agrada, né? Não é o meu favorito, mas eu acho que vale a pena com as peças que a gente tem. O Samuel Lino e o Alacian são 2 jogadores bem leves, bem móveis, então dá para fazer sim um 4-4-2 clássico. O problema essas alterações não melhoraram o meio-campo do Flamengo. Ficou mais pesado, mais cadenciado, o Galo partindo para cima e o rubro-negro não conseguiu sair das armadilhas do Galo, né? O time ficou muito mais lento e não conseguiu pegar o Galo de surpresa. Os 15 últimos minutos foram de trocação total, franca e aberta, jogo aberto, um jogaço no final da partida. Claro, com o desespero que a gente estava querendo resolver a parada no tempo normal, não deu para apreciar muito, mas foi um jogo muito bem jogado na etapa final. Ou seja, 1-0, acabou, pênaltis, né? E aí, na dita loteria dos pênaltis, o Galo foi mais competente, né? Acertou quase todas as suas cobranças, o Rossi pegou uma, mas o Samuel Lino desperdiçou quando o Flamengo estava na frente, pela primeira vez em que o Flamengo ficou na frente nesse confronto de oitavas de final. Samuel Lino desperdiçou e aí depois o Alacian isolou a bola, né? O último pênalti cobrado pelo rubro-negro, e o Galo foi mais competente. O Everson, o goleiro, foi lá e cobrou uma cobrança decisiva, né? 4-3 nos pênaltis. Pela primeira vez o Flamengo cai antes das quartas de final da Copa do Brasil. Desde 2016 isso não acontecia, ainda mais como o atual campeão. Não deixa de ser um vexame. Claro, você cair para um grande rival nacional não é propriamente um vexame, mas com o investimento que tem, com 4 reforços já estreados, né? O Carrascal vai poder atuar pelo Campeonato Brasileiro, só poderia atuar na Copa do Brasil se o Flamengo passasse. Então, com o investimento gigantesco que o Flamengo fez nessa janela, deveria sim ter passado pelo Atlético Mineiro. É muito mais time no papel e deu para ver nos 180 minutos que também, na prática, mais futebol é resultado, futebol é bola na rede. Quem botou a bola na rede foi lá mais competente e acabou avançando. Por um lado, a gente vai ter alguns jogos a menos no calendário desse ano? Vai. O time vai poder descansar? Mais ou menos, né? Porque estão sempre convocados aí em data FIFA. Então, e lesões, né, podem acontecer ao longo da temporada, como vem acontecendo. O departamento médico do Mengão está cheio. E é claro que agora a temporada fica menos complicada, né, com menos jogos, mas ainda assim torna-se agora obrigatório, mais do que nunca, vencer Brasileirão e Libertadores. Qualquer resultado diferente de 2 taças ao final do ano vai ser uma mancha no trabalho do Felipe Luiz e eu acho até que ameaça a continuidade dele. Se cair agora, por exemplo, nas oitavas da Libertadores, vai balançar. E especialmente contra o Internacional. E eu falo isso porque das próximas 2 quartas-feiras o papo é Libertadores. O Flamengo tem agora o Mirassol pela frente do Campeonato Brasileiro, sábado, 6h30 da noite. Imagino que ele vá de reserva, né? Apesar do fato de estarmos priorizando o brasileiro nessa temporada. Não tem jeito. O time cansou muito correndo no tapetinho da Arena MRV. Tem um jogo decisivo em casa na próxima quarta-feira contra o Internacional, então não dá para brincar. Vai ter que poupar sim alguns jogadores contra o Mirassol, que é uma equipe que está em ascensão na temporada, mas o Flamengo também não pode deixar de somar pontos, né? Tem que pelo menos segurar esse empate em casa. A liderança está ali balançando de mão em mão, lembrando que a gente ainda tem um jogo a menos, mas esse jogo do Mirassol
no marco das equipes que não têm jogos atrasados, é a metade do Campeonato Brasileiro. Tem que somar pontos contra o Mirassol? Sim, mas vai ter que poupar, não tem jeito, né? Disputando 3 competições, ainda com rescaldo da terceira competição, não tem jeito, vai ter que poupar. Agora, como eu disse, vai ter que vencer as 2 competições que ainda disputa, Brasileirão e Libertadores. Qualquer coisa diferente disso, Felipe Luiz vai balançar. Quero que ele saia? Não quero. Mas a gente sabe muito bem como é Flamengo, a gente sabe muito bem como é o futebol brasileiro. É isso, meus queridos. Um grande abraço a todos. Domingão, Dia dos Pais, tem mais Ligado no Lance aqui no Covil Rubro Negro. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.